Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, eu sou cientista político, jornalista, produtor cultural. Estou aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dia 24 de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva vai ser julgado aqui em Porto Alegre no TRF4. E o que eu vou fazer é uma série de vídeos, né, com materiais que eu peguei nas redes sociais, que vão exemplificar ao longo desses vídeos até o dia 24, o motivo pelo qual eu entendo que Luiz Inácio Lula da Silva não é o que muita gente pensa que ele é, né? No caso, assim, aquelas pessoas que vêm aqui para Porto Alegre para apoiar ele. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou deixar claro por que eu estou fazendo isso. O primeiro vídeo vai ser um vídeo para mostrar para as pessoas que está acontecendo uma incitação à violência, que, aos meus olhos, tá, essa incitação à violência é um crime por si só. É coação. Eu estou mostrando dois crimes aqui. O crime de coação, né, à Justiça Federal, porque tem uma situação que é a seguinte, gente. Sim, existe eleição sem Lula. E pode haver eleição no Brasil democrática sem Luiz Inácio Lula da Silva. Não existe nada que diga que um determinado candidato tem que ser candidato, porque se ele não for candidato, não vai haver democracia. Não é isso, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, tá? No momento que a lei determina que uma pessoa será cassada nos seus direitos políticos, porque a lei determina, né? Porque ficou definido isso nas regras do jogo, e alguém pega e diz, não, mas eu estou acima das regras da lei. Isso aí sim é golpe. Isto sim é golpe, né? Golpe é a regra valer para todos, exceto um. E isso é golpe. O resto é história. Tá? O resto é conversa para boi dormir. Porque o que acontece é que quando você inventa que uma regra serve para todo mundo, menos para mim, menos para ti no caso, significa que essa pessoa que está sendo a exceção à regra está burlando, está corrompendo a regra. E é aí que eu entro com essa camiseta. O que você tem a ver com a corrupção? Então, você fazer a exceção à regra é burlar a regra, né? A norma estabelecida, a lei estabelecida, isso sim é corrupção. E neste caso o que está acontecendo é uma coação ao TRF4, né? Uma pressão sobre isso, uma pressão que eu vou deixar bem claro isso. Há uma intenção clara aqui de prejudicar as regras do jogo, para dizer que impor alguma coisa contra a nação inteira. Então aqui é uma ação criminosa, tá? Uma tentativa de crime por parte do Partido dos Trabalhadores, e aí por esse motivo há condição sine qua non, né, de banir o Partido dos Trabalhadores da política nacional, para extinguir, porque está havendo aqui, e eu vou deixar algumas referências bem claras, uma ação, inclusive quem cita isso, entre aspas, é o próprio Olívio Dutra, que vem gente de fora do Brasil, né? Aí na fala do Olívio Dutra tá dito isso, que virá gente fora do Brasil para fazer pressão no nosso TRF4. Olha, o que estrangeiro tem a ver com a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva? Então essa infiltração estrangeira para ação política interna, isso aí cria as condições para, na verdade, um golpe de Estado. Tá? Isso é uma declaração do ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra. Né? Então, as incitações de Lula em palanque,
né? As declarações de que há ilegalidade no julgamento dele em relação ao primeiro julgamento do juiz Sérgio Moro e agora do TRF4, né, que já estão julgando, dizendo que Lula já está condenado, mas assim, independente se ele está condenado ou não, né, são as provas contra ele. Porque ele foi investigado pela Polícia Federal, depois foi julgado em primeira instância e agora está sendo julgado em segunda instância. As atitudes, as posturas nunca foram tomadas, estas que estão sendo tomadas hoje, nunca foram tomadas por ninguém na história do Brasil. Isso é um peitaço contra a justiça, um peitaço contra a democracia. É encarar de frente a democracia e a lei, se dizendo acima da lei, que as regras valem para os outros, mas não para eles. Tá? Então, isso, segundo a nossa Constituição e a nossa lei eleitoral, permite que Luiz Inácio Lula da Silva seja acusado de coação à justiça, tá? De incitação à violência, ele e todos os outros que estão aparecendo nesse vídeo, e permite a extinção da sigla do Partido dos Trabalhadores. E isso vai neste vídeo. Então desculpa se for um pouquinho longo, e provavelmente eu vou colocar isso em outros vídeos também, né? De outra maneira, eu vou tentar fazer isso em um vídeo só, mas se não der eu vou fazer em dois, né? Para que haja a orientação, a explicação para vocês. Eu peço que vocês compartilhem a respeito disso. Eu solicito então, no caso, que haja uma revisão da questão, porque parece que não há interesse das forças militares de defender aqui Porto Alegre. Isso por conta porque eles são segundo escalão, né, e dependem da posição do ministro da Defesa. O ministro da Defesa, apesar do prefeito ter solicitado, ele diz que quem tem que solicitar é o governador. O governador até agora não tomou nenhuma iniciativa, né, e por isso as Forças Armadas estão de braços cruzados a esse respeito. Né? O que acontece é que, na minha opinião sincera, vai haver depredação de Porto Alegre, independente se Lula for inocentado ou não. Vai haver depredação de Porto Alegre por conta dos militantes do PT. Eles vão agredir Porto Alegre simplesmente pelo fato de Lula estar sendo julgado aqui, ter sido julgado aqui. Os anarquistas, os revoltosos, socialistas, comunistas vão agir contra Porto Alegre, vão depredar Porto Alegre independente de Lula sair vitorioso nessa. E se ele sair derrotado, ele pode ser inclusive preso. Pode, não que vá. Né? Se ele for preso, ele pode ser solto por conta do Gilmar Mendes ou algum outro juiz do STF. Né? Mas, independente de qualquer situação, né? Eu acredito que Porto Alegre será depredada no dia 24, independente de Lula ganhar ou não, tá? Porque é uma atitude violenta, anárquica e uma postura esta de domínio, né, de demonstração de força por parte do PT sobre o Brasil. Eles querem agredir o nosso país. E eles não estão de verde e amarelo, eles estão de vermelho. Eles não vêm com bandeiras verde e amarelo. Eles estão vindo com a cor do socialismo, a cor do comunismo. Eles estão vindo com a cor de um partido político e eles estão impondo as regras desse partido sobre o nosso país, dizendo que ou é do jeito deles ou não é. E ou é assim ou não é democracia. Na verdade, essa democracia é uma ditadura de um partido político que quer ser o único partido político no poder. Isso é golpe. Isso sim é golpe. Tá? E não a lei funcionando nos seus trâmites tradicionais, que serve para todo mundo, menos para Luiz Inácio, porque ele acha que não deve, que não serve para ele. Né? Que ele está acima disso tudo. Se acha Deus na Terra. Né? Então eu vou continuar agora com isso e eu peço desculpas o vídeo ser um pouquinho mais longo e eu ter ainda feito essa introdução, mas era necessário para que vocês entendessem o que está sendo feito aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Se mesmo sem culpa esta casa condenar a presidente, que cada um esteja consciente do que há por vir. Que ninguém depois alegue ignorância ou se diga trapaceado
porque as intenções do vice, que quer ser titular, são claras, são solares. Não será a primeira vez que os abutres e os corvos caem sobre o nosso país, retalhando, estraçalhando, sugando. Esta combinação explosiva de entreguismo com medidas contra os aposentados, os assalariados, os mais pobres, contra direitos e conquistas populares, alimentam as contradições de classe, em consequência, a luta de classes. As senhoras e os senhores estão preparados para a guerra civil? Não. Entrincheire-se então, porque o conflito será inevitável. O povo brasileiro, que provou por alguns anos o gosto da emergência social, não retornará submissamente à senzala. O que se vende hoje no Brasil é a intolerância, é o preconceito de classe contra nós. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Seremos, presidenta Dilma, qualquer tentativa de atentado à democracia, à senhora ou ao presidente Lula, nós seremos o exército que vai enfrentar essa burguesia na rua. Teremos um em milhões, porque não vai ter golpe. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Vou dizer para vocês o seguinte, gente. Olha, eu já passei por muitas coisas nesse país. Muitos de vocês passaram junto comigo. Já recebi muitas ofensas e muitos ataques. Nada disso me abala. Eu vou dizer para vocês apenas uma coisa. E eu quero que a imprensa publique. Eu sou filho de uma mulher analfabeta. Ela nasceu e morreu sem saber fazer um ó com copo. Sou filho de um pai analfabeto. O mais importante legado que a minha mãe deixou foi o direito de eu andar de cabeça erguida. E ninguém fará eu baixar a cabeça neste país. Ninguém. Honestidade não é mérito, é obrigação. Então, eu quero paz e democracia. Mas eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Um abraço, gente, e parabéns a vocês. Então, se a classe trabalhadora decidir uma paralisação nacional em defesa da Dilma, nós estaremos juntos e vamos parar todas as estradas do Brasil. Isso já é ventilado, essa possibilidade? Claro, porque todos os assentamentos passam estrada. Sim. E nós temos assentamentos em 2.000 municípios. Se houver qualquer tentativa de golpe, a primeira coisa que nós vamos fazer é parar as estradas. E vamos nos somar aqui, nesse acampamento de vigília aqui na Praça da Matriz, no acampamento em Brasília, no Congresso Nacional. E eu não disse por retórica. Se for necessário outros acampamentos, os movimentos do campo vão trazer alimentos, vão trazer comida para sustentar o povo em luta. Da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Peço às brasileiras e aos brasileiros que me ouçam. Falo aos mais de 54 milhões e meio de votos e pessoas que assumiram e consubstanciam esses votos, que os depositaram nas urnas, me aprovando pela segunda vez para a presidência da República Federativa do Brasil. A descrença e a mágoa
que nos atingem em momentos como esse são péssimas conselheiras. Não desistam da luta. Ouçam bem. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Sei que todos nós vamos lutar. Haverá contra eles a mais firme, cansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer. Repito, haverá contra eles a mais determinada oposição que um governo golpista pode sofrer. Essa história não acaba assim. Estou certa que a interrupção desse processo pelo golpe de Estado não é definitiva. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo, mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras, haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como... Recentemente nós fizemos uma conferência da Frente Brasil Popular em São Paulo e reunimos os 88 movimentos populares e partidos políticos que participam dessa frente. Aí nós analisamos a situação no Brasil, vimos quais são as próximas medidas dos golpistas, como o caso da tentativa de inviabilizar a candidatura do presidente Lula e outras medidas que vêm por aí. Nós tomamos uma decisão em conjunto. Primeiro, de 22 a 23, 24 de janeiro, nós vamos fazer uma grande mobilização lá em Porto Alegre, em Curitiba, na Justiça Federal, para que os trabalhadores expressem claramente ao Poder Judiciário que eleição sem Lula é fraude e nós impediremos qualquer retrocesso democrático. E vocês que estão em outras capitais do Brasil e em outros municípios também devem se mobilizar frente aos fóruns do Poder Judiciário para que com a eleição do Lula e como ele já vem sinalizando, nós possamos em janeiro de 19 convocar um plebiscito popular revogatório de todas essas medidas antissociais e antipopulares que esse governo golpista e ilegítimo tomou contra o povo brasileiro. Estimados companheiros e companheiras da Frente Nacional de Luta Campo Cidade, estamos em janeiro e eu venho através dessa convocar a todos os militantes, os coordenadores, homem, mulher e criança, para o nosso grande janeiro quente. Será um dia de grandes mobilizações, de fechamento de estrada, de ocupações, de mobilização, o dia de protesto. Acima de tudo, o dia de nós preparar nossa pauta para apresentar o INCRA. Nós estamos entrando num ano eleitoral, num ano difícil, onde a maior parte das organizações, principalmente de esquerda, estão apostando tudo nas eleições de 2018. Não somos contra as eleições, mas nós temos que botar a pauta dos trabalhadores acima de tudo, os direitos que nós precisamos conquistar. Portanto, nesse janeiro, a gente quer todo mundo na rua, em grandes mobilizações, para nós fazer valer o direito dos trabalhadores e colocar a reforma agrária na ordem do dia. Não podemos esquecer que o nosso problema não é os indivíduos que estão dentro do Estado, dentro do INCRA, mas sim o Estado. É o Estado nosso inimigo principal. O capitalismo nosso inimigo principal. O grande latifundiário. Por isso, a nossa pauta de luta é em defesa das terras indígenas, dos quilombolas e da reforma agrária. Queria também ressaltar nesse dia que nós vamos à rua no dia 24, é o dia da grande mobilização. E no dia 24 está acontecendo o julgamento de segunda instância na 4ª região, da região federal do Rio Grande do Sul, o julgamento do presidente Lula. Eu queria dizer que nesse momento nós somos solidários. Não podemos admitir a criminalização que estão fazendo contra as pessoas. Nós temos que ser solidários. E solidário é um gesto prático. Solidário não é a gente defendendo pauta ou bandeira,
é estar do lado daqueles que esteve ao lado do povo. Lula sempre esteve do lado dos trabalhadores, sempre do nosso lado. Portanto, nesse dia, as nossas faixas devem estar estendidas em toda a nossa mobilização. Nós somos Lula e somos de luta. Não deixe de comparecer nas ruas, o dia 24, na grande mobilização convocada pela Frente Nacional. Em todos os estados, em todas as regiões que nós estivermos organizados, devemos prestar a nossa solidariedade ao presidente Lula e a nossa luta concreta, seja na estrada, seja na rua, seja nas ocupações. Que tenha todos nós uma grande jornada, uma grande mobilização. A Polícia Federal da Lava Jato, subordinada à Rede Globo de televisão. Eu não posso aguentar o Ministério Público da Lava Jato, subordinado à Rede Globo de televisão. Eu não posso aguentar. É um juiz que sabe que a denúncia da Polícia Federal é mentirosa, que a denúncia do Ministério Público é mentirosa. Ele aceita a denúncia, aquela mentira, aquela disfarçatez daquele PowerPoint dizendo que o PT é uma organização criminosa que foi organizado para roubar o país. Tramam por isso o terceiro ato do golpe: tirar o presidente Lula da disputa eleitoral de 2018. Os golpistas, sem voto e sem um candidato viável para assegurar a continuidade de sua agenda de retrocessos, buscam um meio com aparência legal para condenar e, assim, retirar Lula do pleito. Usam as leis e a máquina judiciária como arma para perseguir e destruir o adversário. Pretendem condenar o ex-presidente, mesmo na ausência de crime. Foi o que também ocorreu no impeachment, quando usaram a lei e os processos legais para usurpar o poder. O impeachment foi um golpe porque, apesar das aparências legais, não havia crime de responsabilidade. Agora também querem condenar Lula por crime que não ocorreu, que não existiu. Façamos a pergunta: por que isso está acontecendo no Brasil? Por que essa perseguição política? Querem, na verdade, condenar Lula para impedi-lo de voltar à presidência da República, impedi-lo de dirigir a nação brasileira em benefício do povo, a todos dando dignidade e reduzindo a desigualdade social. Querem impedir o ex-presidente Lula de fazer este país machucado e ferido se encontrar consigo mesmo e ter nova esperança. Uma disputa eleitoral sem a presença de Lula, sem a participação de Lula, no entanto, será um brutal golpe na democracia e só servirá para dividir mais o Brasil. No dia 24 de janeiro, estaremos todos juntos em Porto Alegre, ao lado de Lula, o candidato do povo brasileiro à presidência da República. Obrigada. Eu vou com Lula para Porto Alegre. Eu vou porque eu defendo a democracia, o Estado democrático de direito, a justiça, a liberdade. Essa é uma causa importante para o nosso povo, para o nosso Brasil. Defender Lula contra uma acusação injusta é fundamental para defender a nossa democracia. Venha conosco, mas se você não puder ir, nos ajude. Ajude aqueles que podem ir. Contribua, colabore, deposite na conta. Na conta Eu Vou com Lula para Porto Alegre. E faça parte dessa defesa da democracia, dessa causa do povo brasileiro. Depois decidir pelo voto se o elege ou não. Eu quero ser cabo eleitoral para que ele volte a ser o presidente da República. E conto com todas e todos vocês, né, para as manifestações que vão acontecer agora no dia 24. Aliás, elas já começam um dia antes ou 2 dias antes também, né, e é importante que a gente se disponha a participar de todas essas manifestações com todos os movimentos e os campos progressistas, democráticos do país, inclusive de fora do país, que vão estar aqui presentes, com toda a disposição. Então, todas e todos, no dia 24, e até mesmo antes, no dia 23,
no entorno aqui em Porto Alegre do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Afirmar a nossa cidadania e o protagonismo do povo para as decisões mais importantes que temos pela frente. Uma eleição que de antemão já queiram excluir o ex-presidente Lula de ser candidato é uma eleição fraudada já por antecipação. Então nós temos que dizer isso de viva voz, com paciência, com firmeza, mas com presença aqui nesse ato. Conto com todas e todos vocês. Eu sou também convocado, mas me sinto satisfeito e honrado com o compromisso de também convocá-los e convocá-las. Vamos nos encontrar no dia 24. 24 de janeiro não é um dia qualquer, é um dia importante para o povo brasileiro. Eu estou neste momento gravando este vídeo aqui de frente ao Supremo Tribunal Federal. Atrás de mim, a estátua que representa e simboliza a justiça em todo o mundo, a estátua de Minerva. Dia 24, nós vamos ter um processo duramente marcado por injustiças, por contaminação da política no judiciário. Rui Barbosa já cunhou a frase ao afirmar: quando a justiça é contaminada pela política, a justiça sai pelas portas dos fundos. É isso que está acontecendo no nosso país. Dia 24 vão querer condenar o presidente Lula, sem provas, quebrando o Estado de Direito e a ordem democrática. E nós, portanto, temos que resistir e defender e ocupar Porto Alegre. Porque defender neste momento Lula significa defender a democracia, o Estado de Direito e a justiça do nosso país. Significa mais do que isso, defender os interesses de inclusão do povo brasileiro, dos milhões de brasileiros que precisam ainda de casa, de emprego, de escolas, de saúde. E, portanto, o Lula é o depositário da esperança de nós todos, o povo brasileiro, em 2018. Mas, sobretudo, também defender os valores importantes de um país que tenha a garantia para todos os cidadãos da tutela do judiciário, de uma justiça como nós queremos e vamos lutar, uma justiça imparcial, uma justiça que faça e cumpra o seu papel dentro dos limites que ela foi construída decorrente da evolução da sociedade humana. Vamos todos, portanto, ocupar Porto Alegre para defender Lula, a democracia e o povo brasileiro. Mas hoje estamos aqui para falar de Lula, da nossa solidariedade e apoio a Lula, da nossa presença de todos nós em espírito ou a presença militante em Porto Alegre, dia 24 de janeiro. Os golpistas foram derrotados. O país está de costas para eles. Eles não têm apoio nem para as reformas, para o desmonte do Estado de Bem-Estar Social, para as medidas antinacionais que têm tomado, e nem para um golpe dentro do golpe, que é a tentativa de impedir Lula de ser candidato. A via escolhida foi a justiça. Todos sabemos que não há provas que Lula é inocente. Todos sabemos que não há provas que Lula é inocente. Todos sabemos que não há provas que Lula é inocente. E que se trata do uso, o pior uso da justiça para cometer uma injustiça histórica. Retirar da lista de candidatos em 2018 o candidato que vencerá as eleições. O presidente que o povo quer de volta. Porque tem um legado, deixou sua marca na história, resgatou a dignidade e a autoestima dos brasileiros. Fez o que havia se comprometido com o povo em 2002 e em 2006, ao contrário dos golpistas, que rasgaram a Constituição, rasgaram o pacto político democrático, rasgaram o pacto social e agora, sem apoio, querem
de novo, violando a Constituição, tomar o poder pela força. Não pela força das armas, como em 64, mas pela força da lei a serviço da justiça. Vamos nos mobilizar, desde já, com vigílias, caminhadas, passeatas por todo o Brasil, não só dia 24. E vamos protestar, nos manifestar em todas as capitais, em frente aos tribunais federais regionais, nas 5 capitais onde eles têm sede. E em Porto Alegre, mas de forma pacífica, organizada. Não vamos aceitar provocações, vamos evitar o que aconteceu aqui em Brasília, nas manifestações das entidades sociais, quando provocadores e a polícia reprimiram a manifestação e a desorganizaram. Esse ofício ridículo, né, ridículo, do prefeito de Porto Alegre, filhote da ditadura. Eu sempre disse que esse rapaz é um rapaz que foi criado às sombras da ditadura. Se tem algum parlamentar que era, né, o verdadeiro filhote da ditadura, o Brizola, Leonel de Moura Brizola, quando se referia ao pai dele, costumava chamá-lo de filhote da ditadura. Era assim que o Brizola falava sobre o pai dele. Então ele é um neto da ditadura. Se o pai dele era o filho da ditadura, segundo o Brizola, né, ele é uma espécie de neto da ditadura. Aí o cara me aparece hoje com essa barbaridade de um ofício dirigido ao presidente da República, solicitando a presença em Porto Alegre durante o mês de janeiro da Força Nacional de Segurança e também das Forças Armadas, das tropas das Forças Armadas, em função da mobilização, em função da programação que nós estamos organizando em apoio ao presidente Lula e em apoio à democracia. Vocês vão me desculpar, eu até evito muito aqui usar eu evito muito aqui usar termos chulos, né? Mas bota cagão nesse cara. Mas bota cagão nesse prefeito, né? Pelo amor de Deus, gente. Eu estive lá em Curitiba, nos momentos em que o presidente Lula foi lá prestar depoimento. Nós já tivemos mobilizações muito maiores no Brasil. Agora, um cara desse se acovardar dessa maneira, se esconder embaixo da mesa, do gabinete, e pedir socorro para o Exército, para a Força Nacional de Segurança, é um panaca. Estamos juntos com o povo da Venezuela, na luta pela sua soberania, pelo seu direito de escolher e construir o seu futuro. Resistam contra o avanço da direita fascista. Vamos às ruas em defesa do projeto da Revolução Bolivariana. Contem conosco, estamos juntos nessa luta. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, Nara. Essa sargentona, ela não tem ideia, Rafaela Machado, boa noite, né? Ela não tem ideia do que é a onda vermelha. Ela vai sentir o peso quando nós chegar lá. E eu espero que ela esteja na linha de frente. Porque, sinceramente, pessoal, se eu tiver oportunidade, eu vou ser o primeiro a dar um tapa no meio da cara dessa filha da puta, dessa galinha. Isso não é mulher, isso é um resto, isso é um lixo, entendeu? Eu faço questão de dar uma tapa nessa cara feia de botox dela. Porque isso não é mulher, não. Ela não se dá, entendeu? O luxo, ela não procura o lugar dela. Pra mim é uma vagabunda, uma filha da puta, que tem que tomar umas tapas no meio dessa lata dela para ela aprender a respeitar. Quando nós chegar em Porto Alegre, nós vamos ver se a gente acha ela lá. Agora quem quer ver ela somos nós. A Lava Jato nós sabemos que é uma farsa. Sabemos que Deltan Delanolle é uma farsa. Sabemos que Sérgio Moro é uma farsa. Então, para mim ali dentro, entendeu? É um bando
de vagabundo, de pilantra, de canalhas, que querem, porque querem, manter um golpe, o qual já foi descoberto. Já foi descoberto. Eu quero deixar bem claro para vocês que nenhum brasileiro mais respeita esse merda de Sérgio Moro, esse merda do Deltan Delanol e essa cúpula do TRF4 que está querendo a todo custo prejudicar o presidente Lula. Eu falei para vocês e vou repetir aqui. É bom você ter prova para condenar. Porque se condenar Lula sem ter prova, nós vamos tacar fogo nessa porra dessa cidade. Pode apostar que nós vamos fazer de Porto Alegre Porto Triste, dia 24. Pode ser um dia marcado com muitas alegrias, mas vai depender de vocês. Se vocês votar, se vocês fazer por onde? Condenar Lula sem ter provas, para satisfazer o golpe desse bando de vigaristas, nós vamos tacar fogo nessa porra. Se vier guarda municipal, a polícia militar, exército, cavalaria, vocês se preparem, porque nós estamos ali para resistir. Nós vamos para resistir. Não pense que nós vamos levar o lombo para apanhar de vocês, não. Vocês estão enganados. Vocês não vão fazer com o povo brasileiro a covardia que fizeram lá em Brasília, não. A covardia que vocês fizeram. Porque nós vamos com a nossa couraça pronto, pode até apanhar, mas também vocês vão apanhar também, pode ter certeza disso. O cacete vai ser grande. Um abraço pro Boquinha, um abraço para os amigos do Boquinha. O Boquinha está arrasando aí nas redes sociais. O Boquinha de Maringá, de Belfort Roxo. O homem é um fenômeno. E além de ser muito engraçado, é muito corajoso também. Feliz Natal, Boquinha. Feliz Ano Novo e tudo de bom. E volta aí, depois de dar uma descansadinha nesses dias, com força total em 2018, que a gente vai precisar muito da tua energia. Grande abraço, Boquinha.